numa equivalência, a gente tem que lembrar que existe a equivalência para cima e a equivalência para baixo na fração, tá? Então, por exemplo, 3 quintos eu só posso levar para cima. Por quê? Porque é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Se eu olhar o 3 e o 5, eles são primos entre si. Eles não têm nenhum divisor igual. Eles não têm nenhum fator igual que os formam, né? Tirando um que não vale, tá, gente? Senão eu vou ficar repetindo 3 quintos aqui a vida inteira. Então, 3 e 5, quais são os divisores de 3? 1 e 3. Quais são os divisores de 5? 1 e 5. Então, como eles só têm um como divisor igual, eles não têm como dividir, a não ser pelo 1. Então, eles são chamados de primos entre si. Quando isso acontecer, numa fração, a fração está irredutível, tá? Porque eles são primos entre si. Então, aqui a fração é a irredutível já, não dá para reduzir. Então, eu só posso ir para cima. Então, vezes 2, por exemplo, eu vou ter uma fração duas vezes, né, a primeira. Então, 5 vezes 2, o 5 vai ficar valendo 10, automaticamente o 3 vai ficar valendo 6, né? Se eu multiplicar o 3 por 5, o 5 também será multiplicado por 5, porque tem que se manter numa igualdade, né? O de cima dentro de baixo. Então, 3 cresceu 5 vezes, virando 15. E o 5, obviamente, de onde o 3 foi tirado, também cresceu 5 vezes, agora se tornando 25. Eu posso ir continuando aqui, tá? Vezes 7, vezes 10, vezes 15, vezes 100, vezes 1000, não interessa. O que eu precisar fazer, eu faço. Então, cada resposta dessa, eu coloco o sinal de igual no meio, porque houve uma equivalência. Se eu dividir o de cima pelo de baixo, no 3 quintos, no 6 décimos, no 15 25 avos, ou qualquer outra fração em que eu mantive essa proporção, né? Então, eu vou ter a mesma resposta, todas valerão o mesmo número decimal, porque elas são equivalentes, tá? Então, 0,6 aqui no caso. Neste caso, a equivalência é para cima com multiplicação. Se a equivalência for para baixo, a gente também chama de simplificação, tá? Então, 10 quinzeavos. 10 quinzeavos eu posso multiplicar, né, ó, vezes 2, por exemplo. O que eu fizer em cima eu tenho que fazer embaixo, o que eu fizer embaixo eu tenho que fazer em cima. Então, o 10 cresceu duas vezes virando 20, o 15 cresce duas vezes virando 30. Se eu dividir o de cima pelo de baixo, eles vão ter o mesmo valor porque elas são equivalentes, tá? Mas eu também posso escolher, já que 10 e 15 têm divisores iguais, quais são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Quais são os divisores de 15? 1, 3, 5 e 15. Dos divisores iguais, eu tenho o 1 e o 5. Qual que eu vou escolher? O 1 não dá, senão eu vou ficar repetindo, então é o 5. Então, eu vou dividir por 5 de cima, dividir por 5 o de baixo. Então, 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Tá vendo? Houve uma divisão igual, então houve uma simplificação, e o resultado é uma equivalência também das outras frações aqui, da original, 10 quinzeavos, e das outras que vão aparecer aqui, fazendo a continha de vezes também, tá? Então, neste caso aqui, quando a simplificação é para baixo, com os divisores iguais, né? Então, eu falo que houve uma simplificação, que nada mais é do que uma equivalência para baixo, simplificando, deixando o número mais fácil, mais simples de se trabalhar, porém com o mesmo valor, senão não poderia fazer, né? Tem que manter sempre a equivalência. E é muito importante a gente saber simplificar direitinho, porque muitos problemas, eles vêm com números altíssimos para que a gente possa aplicar essa simplificação, tá? É de propósito. Às vezes coloco números gigantes na prova, pensando que a pessoa fica pensando que é para a pessoa fazer com aqueles números grandes, e na verdade não é. Tá testando o aluno se ele sabe trabalhar com equivalência, né? Então, a equivalência para baixo, a simplificação, para que fique mais fácil aquele valor. Por exemplo, eu tinha 360 pessoas numa seleção para um trabalho, tá? Dessas 360 pessoas, né, dessas 360 pessoas ao todo, 21,35 avos passaram para a segunda fase. Então, passaram para a segunda fase da seleção, tá? Então, 21,35 avos de 360. Quantas pessoas passaram para a segunda fase? Eu teria que fazer o quê? 21,35 avos de 360. 360, eu vou lá, entendo que é o meu total.
Eu sei que o total está sempre embaixo, então o meu total foi dividido em 35 partes. E as 35 partes ficam valendo 360 pessoas. Se 35 partes valem 360 pessoas, fica fácil descobrir quanto vale 21 partes, não é isso? Por quê? Basta descobrir quanto vale uma parte, não é isso? E multiplicar por 21 partes, que é o que eu quero descobrir. Então, eu divido 360 por 35, descubro aqui quanto vale cada pedacinho. Depois eu pego o valor de um pedacinho e multiplico por 21 pedacinhos, descobrindo que quantas passaram, que só passaram 21 partes. Ou podemos pegar o 21,35 avos e simplificar, ou seja, fazer uma equivalência, só que para baixo, deixando o número mais simples de se trabalhar, desde que eles tenham divisores iguais, né? Vamos ver, 21 e 35. Quais são os divisores de 21? 1, 3, 7, 21. Quais são os divisores de 35? 1, 5, 7, 35. Eles têm algum divisor igual? Tem, eles têm o 1, com certeza, todos têm. E tem também o 7. O 1 a gente não usa, que a gente vai ficar repetindo a fração. Então, o 7. Então, divide por 7 o 21, divide por 7 o 35. Então, quer dizer que do outro lado eu teria um número igual, certo? Então, sinal de igual para mostrar a equivalência, a igualdade, tá? 21 dentro de 35 é a mesma coisa que 21 dividido por 7, 3. 35 dividido por 7, 5. Do que 3 dentro de 5. Se eu fizer a conta de dividir o de cima pelo de baixo, 21 por 35 ou 3 por 5, eu vou ver que dentro de um inteiro, os numeradores representam a mesma parte, o mesmo pedaço. Eles são o mesmo número decimal. Por quê? Porque eles são equivalentes, né? Neste caso aqui, 21 e 35 avos só dividem por 7, diferente de 1. Tem números que dividem mais vezes. O maior de todos sempre é chamado de MDC. Se eu usar diretamente o MDC, o máximo que dá para dividir igualmente, o máximo divisor igual, o máximo divisor comum, por isso que é M, D e C, eu já acho, assim, logo, se eu usar o MDC, tá? Eu acho de cara a fração irredutível. No caso aqui, o MDC é 7. Mas também era um único divisor igual, tirando 1. Mas tem números que têm outros divisores iguais. Eu posso dividir aos poucos ou eu posso dividir direto pelos maiores possíveis, né? Aí, quanto maior for a minha divisão, mais rápido eu termino a minha simplificação, tá? Mas nem sempre a gente escolhe dividir pelo maior, né? Às vezes, o número que vai ficar dividindo por um divisor menor é melhor de trabalhar, tá? Mas isso vocês começam a perceber durante a prática de exercícios. Se você quer trabalhar com um número totalmente simplificado ou um pouco simplificado, isso depende muito do número que nos deram para trabalhar e o que a gente tem que fazer, tá? Agora que eu sei que 21, 35 avos e 3 quintos são iguais, eu vou fazer a minha conta, que é essa daqui, só que com a fração já reduzida. Então, 3 quintos de 360. 360 é o total, eu coloco aqui onde é o total da fração. 360 pessoas foram repartidas, divididas em 5 partes iguais. Quanto ficou valendo cada parte? Cada parte ficou valendo 72. Se cada parte ficou valendo 72, eu quero usar 3 dessas partes. 3 vezes o 72. Então, eu quero falar sobre 216. Então, 21 35 avos ou 3 quintos do total 360 é a mesma coisa que 216. Inclusive, aqui formaria uma nova fração equivalente. 216 dentro de 360. Tem hora que a gente tem que fazer essa fração também, tá? Então, 216 dentro de 360 é a mesma coisa que 3 dentro de 5, é a mesma coisa que 21 dentro de 35. E a partir daí a gente pode, por exemplo, fazer um percentual, né? Que a gente vai ver numa próxima aula.